Mesa de debates para falar do Leão, o maior campeão amazonense, Saulo Viana. Saulo Viana, presidente do Nacional, deputado federal, presidente do Nacional agora. Seja muito bem-vindo, presidente. Obrigado pela presença, pela gentileza de ceder parte do tempo em uma agenda que a gente sabe que é muito corrida. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Obrigado você, Rafael, Roberto, Zezinho, a todos aqui da Difusora pelo convite, para a gente poder falar um assunto agora diferente, né, que é o futebol amazonense, o nosso nacional. Muito bem, muito bem. O Zezinho Bastos comentou uma situação agora há pouco, que é como o clima de um ambiente pode mudar dependendo de como está a configuração lá dentro. E a gente tem observado no Nacional que, de fato, há um clima de muita positividade, muito otimismo após essa eleição, a definição sua como novo presidente, o novo mandatário. E a torcida do Nacional tem ficado muito esperançosa também com a volta do protagonismo do Nacional. Recentemente a gente tem visto o protagonismo de equipes novas no futebol amazonense, como o Amazonas, que chegou a uma Série B, o Manauara, que vem com um projeto forte, uma estrutura muito forte, e o próprio Manaus, que em pouco tempo esteve na Série C, chegou numa final de Série D do Campeonato Brasileiro. E muito se fala nos clubes novos e nos desafios que são enfrentados pelos clubes mais tradicionais, como o Nacional, o São Raimundo, como o Rio Negro, né, que está numa fase, infelizmente, muito ruim. E a pergunta que eu lhe faço, presidente, o projeto a curto prazo é devolver o protagonismo ao Nacional, que sempre teve, ou isso é algo que vai ser galgado aos poucos? Rafael, o futebol é muito complexo, né? Porque você envolve muito a paixão, né? A paixão do torcedor, e o Nacional, e aí eu posso afirmar aqui, é o clube que tem a maior torcida aqui na cidade de Manaus, e é a torcida com toda certeza mais apaixonada. O nosso intuito é esse. Eu aceitei esse convite que me foi feito como um desafio, um dos maiores desafios da minha vida, porque eu sei do tamanho que tem o Nacional e o tamanho que tem a sua torcida. E eu, assim, aceitei esse convite com muito entusiasmo, porque uma parte, vamos dizer assim, da minha vida eu passei ali dentro do Nacional, na escolinha do Nacional, ali do lado onde é a sede. No dia da posse lá, Cezinho, estava olhando lá e fiquei pensando que há 30 anos atrás eu estava ali como um garoto, né, brincando de futebol, fazendo ali a escolinha de futebol. De barro, campo. De barro. O campo ainda de barro. E aí voltar ali no Nacional hoje, na condição de presidente, isso me dá ali me dá um entusiasmo muito grande, uma vontade muito grande de trabalhar também e uma responsabilidade muito grande. Porque como você falou, hoje os protagonistas do futebol amazonense são clubes novos, e os clubes que têm muita tradição, como é o caso do Nacional, hoje estão numa baixa. E a nossa vontade, o nosso grande desafio é fazer sim que o Nacional possa voltar aí a estar entre, vamos dizer assim, nas cabeças aí do futebol amazonense. É isso que a gente tem trabalhado todos os dias para poder voltar o Nacional para o lugar aonde sempre foi dele. Cezinho, Roberto? Presidente, há 10 anos se passaram e eu estive numa festa lá, uma coisa maravilhosa, onde a diretoria diz assim, daqui a 10 anos o projeto nacional chega à primeira divisão, lembra? Sim. E hoje, infelizmente, nós não temos nem divisão. Eu te pergunto, essa logística que vocês estão preparando para 2025, né, na questão de campo de treinamento, moradia, jogadores que vêm de fora, isso está tudo preparado para que o Nacional possa ter um rendimento bom dentro de campo? Então, é bom que você tenha essa experiência e sabe como é que funciona, Zezinho. Para que você possa, inclusive, cobrar a sua comissão técnica por resultados, você precisa dar uma condição para os seus jogadores e para que a sua comissão técnica também possa fazer um grande trabalho. E uma das primeiras ações que a gente fez, e ainda não tinha nem assumido ainda, isso foi lá no final de outubro, foi de poder iniciar a reforma do gramado lá do CT. Fazia um tempo que não era reformado o CT, e aí você precisa dar uma condição mínima para a comissão técnica para os jogadores, aí você tem que ter um campo adequado de treinamento. E aí hoje o campo do CT já está passando por uma reforma, e a gente vai entregar isso logo no início na próxima semana já, nas 2 próximas semanas, que é início de dezembro, para poder o nosso time ter um lugar adequado para treinar, e toda aquela área ali do CT, área de vestiário, fisioterapia, sala de comissão técnica, tudo está sendo reformado para que a gente possa receber os nossos jogadores. A gente está preparando muito esse fora de campo para poder dar essa condição para os jogadores e a comissão técnica se preparar para o Barezão. E também tem a questão, vários jogadores já passaram por aqui, pelo Nacional e em outros clubes aqui do Amazonas, principalmente jogadores de fora. E aí tem vamos dizer assim, infelizmente o Nacional perdeu um pouco da sua credibilidade.
Primeiro, referente à questão de estrutura, segundo, referente à questão também de honrar os seus compromissos. Isso é muito ruim, porque quando você faz um primeiro contato com o jogador, por exemplo, que já jogou no Nacional ou que passou por algum clube, tem essa referência ruim, e a gente tem trabalhado também para poder mudar, né, essa visão que se tem do Nacional, apresentando um projeto forte, um projeto bem estruturado, bem planejado, para que a gente possa conquistar o nosso objetivo no ano de 2025. Presidente Saulo, verificando aqui o Campeonato Amazonense de 25, nós temos dos clubes que vão disputar a competição, 70% dos clubes emergentes, né, dos quais o mais em destaque hoje é o Amazonas, que está na Série B do Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, esses emergentes são importantes, são bem-vindos, merecem os aplausos pelos seus resultados, mas o Campeonato Amazonense, o futebol do Amazonas, ele carece superar essa marca dos 30%, daqueles que já estão na estrada do futebol há muito mais tempo. E os remanescentes são Nacional, São Raimundo e Princesa dos Solimões. E qualquer competição, seja de qual for o esporte, a presença do Nacional, mas o Nacional forte, um São Raimundo forte, um Princesa, um Rio Negro, que está na segunda divisão, aí nós alcançamos o Fast Clube também, são presenças da mesma forma importantes. O Nacional, não muito tempo atrás, o Nacional teve direções do clube fruto de acordos, e que, infelizmente, na prática não funcionou, porque determinado comandante dizia, eu faço a parte aqui de uma situação. A sua presença na presidência do Nacional parece ser bem diferente. O senhor vai viver, o senhor está vivendo o clube, o senhor vai viver o clube. E quando a direção ele está presente, o resultado, a perspectiva é muito melhor. E eu vou direto já à questão do torcedor em si. O que será o Nacional, o time de futebol? Qual é o Nacional que o senhor vai apresentar à torcida? Um Nacional que vai importar jogadores? Um Nacional que está de olho em jogadores do Amazonas? Ou de outros clubes do contexto do nosso futebol? Roberto, eu vou falar aqui em duas perspectivas. Primeiro, a perspectiva do clube e segundo, a perspectiva do campo, né, do time em si. O Nacional é um clube, até pelo seu tempo, né, o Nacional vai fazer 112 anos ano que vem, consequentemente, é um clube que tem problemas de algumas dívidas do passado, problemas inclusive estruturais na sua sede. Então, a gente tem feito um planejamento de poder dividir o trabalho do clube e o trabalho do campo, e aí por isso, desde o início, eu venho formando ainda uma equipe para que a gente possa ter, claro, pessoas que vão auxiliar, para que a gente possa fazer os dois trabalhos de forma simultânea. Uma equipe vai cuidar do clube nacional, das dívidas do passado, da questão da sede, inclusive de outras modalidades, de categoria de base. E hoje, nesse momento, eu estou olhando 100% com foco no futebol. Até porque o Nacional, no ano de 2025, só tem uma competição, que é o Barezão, né? Então a gente tem focado todas as atenções... É a construção, né? Exatamente. É a construção, é a competição que levará o clube a um calendário. Exatamente. Então, assim, o nosso foco hoje 100% está voltado para o futebol. Primeiramente, para montar uma comissão técnica, isso já foi feito logo no início de novembro, como eu disse, antes de assumir, a gente já estava trabalhando. De montar uma comissão técnica preparada e experiente, principalmente. Por conta disso que a gente contratou o Ângelo Márcio, que já teve outras passagens, inclusive com êxito. Aqui, recentemente esteve aqui no Amazonas. É um cara que eu tenho uma relação, é um cara que tem conhecimento e experiência. Eu tenho buscado me cercar de pessoas que têm experiência da vivência do futebol, da bola, de dentro de campo. E aí, depois do Márcio, a gente já fechou com a nossa comissão técnica, que é o nosso técnico, treinador, que será o Kleber Gaúcho, juntamente com a sua comissão técnica, e a gente vem trabalhando na montagem do elenco. E aí, essa montagem do elenco, a gente tem alguns desafios. Primeiro é esse que eu falei aqui, vamos dizer assim, da perda da credibilidade do Nacional, por conta de falta de estrutura e de também não honrar os seus acordos, alguns acordos que foram feitos no passado. Segundo, é esse calendário pequeno, né? O jogador, principalmente o jogador que vem de fora, ele quer ter pelo menos um contrato de um ano para que ele possa ter uma estabilidade, né? A maioria dos jogadores tem família, um ano o cara pode vir para cá com a sua família, seu filho vai estudar, enfim. Então isso é uma dificuldade
que a gente está enfrentando, mas a gente tem apresentado um projeto de curto, médio e longo prazo nacional, onde a gente está hoje e aonde a gente quer chegar. E um dos fatores, Roberto, que também me acendeu muito essa vontade de poder assumir a presidência nacional e enfrentar esse desafio, é de poder saber hoje aonde a gente está e aonde a gente pode chegar. Eu quero poder, no final desse triênio da minha presidência, olhar para trás e saber onde eu peguei o Nacional. Hoje o Nacional, como você falou, não tem divisão, só vai jogar o Campeonato Amazonense, praticamente não tem categoria de base, praticamente hoje o Nacional é um gigante adormecido e eu tenho muito essa vontade de poder levantar esse gigante, poder acordar esse gigante para que a gente possa ter conquistas aí. A gente tem trabalhado muito, Roberto. E aí eu posso deixar essa mensagem aqui para o torcedor, para poder fazer um time competitivo, para que a gente possa alcançar. Eu digo que o Barezão 2025 será a Copa do Mundo Nacional, porque a gente precisa conquistar o objetivo de ter calendário para o ano de 2026, e aí com o calendário um ano completo, aí fica, vamos dizer assim, não vou dizer mais fácil, mas fica muito mais viável você poder montar um time ainda melhor para que a gente possa levar o Nacional, como eu disse aí, de volta para as cabeças. Olha, a gente tem muitos ouvintes aqui participando, interagindo conosco, o pessoal que está aqui no YouTube e também no nosso WhatsApp, mandando perguntas aqui, mensagens inclusive, e até sugestões para o presidente Saulo Viana do Nacional. Por exemplo, o Luiz Costa, ele está perguntando aqui o seguinte: é verdade que o Caio Dantas, que era do Guarani, fechou com o Nacional? É verdade que o Hamilton fechou com o Nacional também? E aí, presidente, dá para responder alguma coisa em relação a isso para o ouvinte? É o Luiz Costa. Na verdade, eu entendo, né, o torcedor ele, né, eu sou torcedor também, então eu sei como é que funciona a cabeça do torcedor, e nesse momento, a gente já está terminando praticamente a temporada de 2024, e esse é o momento que mais gera furor, né, todo mundo quer saber, as contratações e tal, janela, né, o mercado da bola. Só que, como eu estou falando, nós temos dois desafios. Um é esse desafio que eu vou repetir mais uma vez, da falta de credibilidade nacional, e o segundo é o fato de a gente só ter uma competição no ano de 2025. Então, se nesse momento eu for falar de qualquer tipo de investida em jogador, de contratação, né, eu vou estar jogando contra o Nacional. Por quê? Porque se o Nacional está contratando, outros times podem ver, e outros times, principalmente que tem muito mais a oferecer, pode ir em cima e a gente vai perder os jogadores. O que eu posso dizer é o seguinte: é que hoje o Nacional, nós já temos 17 jogadores contratados para o ano de 2025. Desses 17, nós já temos um jogador experiente que já foi estrela em time de grande expressão da primeira prateleira do futebol. Quem é, presidente? Não posso falar. Não posso, ainda Solta não posso essa falar. bomba, pelo amor de Deus. Que já jogou em grandes times do futebol nacional. Nós temos 3 negociações aí também bem adiantadas aí com outras 3 estrelas, e a ideia é de a gente ter um plantel de 32 jogadores de fora. Então, nesse caso, 4 estrelas pelo menos, não uma fechada já e outra negociação. A espinha dorsal do time, né? A gente quer ali as posições ali, as principais posições a gente quer fazer com jogadores experientes que possam chegar aqui e ser diferencial no Barezão 2025. Olha, ainda prestigiando o nosso ouvinte, o Eric Barbosa está aqui, ó, vamos que vamos, meu leão, aqui é Nacional de coração. O Janderlan também aqui, ó, Milton seria um bom reforço. O Eronilson Campos e o Orlando César, 2 ouvintes aqui, fazem perguntas muito similares. Eu queria aproveitar para já repassar e prestigiar o nosso ouvinte também. Daqui a pouco a gente retorna com você, tá, Zé? O Eronilson fala assim, ó: boa tarde, sou nacionalino e tenho esperança de que no próximo ano será um ano vitorioso para o Nacional. Eu pergunto, presidente, o seu projeto é a longo prazo? Ele fala que está cansado das aventuras. O projeto é a longo prazo? E o Orlando César participa da seguinte maneira, no mesmo sentido. Bom dia, presidente Saulo. Nacional é o maior clube do estado, tem torcida, o maior campeão amazonense. Montar uma reestruturação para o triênio e deixar uma espinha dorsal durante seu mandato é importante. E ele fala assim: os jogadores que virão são indicação do treinador ou o scout do clube está trabalhando para isso, e como é que vem o orçamento para a montagem desse elenco? É o Eronilson Campos e o Orlando César que fazem essas perguntas em relação ao futuro, a construção de um futuro para o Nacional, de um projeto firme, e em relação a jogadores que vêm, se vem com o treinador indicando ou com o scout do clube. Primeiro, o nosso projeto é um projeto, sim, a longo prazo. Essa é a ideia, isso é o que a gente tem buscado fazer nessa construção. Por isso que eu disse que nós temos apresentado para os jogadores que nós estamos, inclusive para o treinador, um projeto, né, de médio e longo prazo, dentro de uma construção, óbvio, e depende muito do dentro de campo. Sobre a questão dos jogadores que nós estamos buscando. E aí é uma junção de várias pessoas. Nós temos o nosso diretor de futebol, que é alguém que eu particularmente confio muito,
e os resultados que ele entrega são resultados positivos, ou seja, ele tem experiência. Também algumas são indicações... O Ângelo, né? O Ângelo, no sim, primeiro momento. Isso. Também algumas indicações do treinador, né, de jogadores que o treinador já teve oportunidade de jogar, em outras oportunidades que também renderam. Nós temos também nós contratamos uma empresa de scout, também tem nos orientado referente à indicação de alguns jogadores. E eu, particularmente, como eu gosto de futebol, como eu tenho essa, vamos dizer assim, essa paixão também, eu também tenho buscado também fazer contatos com alguns jogadores que eu conheço, de pessoas que eu tenho relação, para que a gente possa fazer aí um misto para montar um elenco forte. A nossa ideia é de montar um elenco forte, isso, claro, para o nacional, mas isso também o futebol amazonense, o campeonato amazonense vai ter aí equipes aí com times fortes, e o campeonato vai ser bastante disputado. Dizem que o presidente deveria bater o pênalti, né, pro time. E tão importante que é uma cobrança de pênalti. Agora a gente está vendo o presidente envolvido nessa contratação também. 5 anos a menos aí, eu acho que eu até entrava em campo aí, João. Boa. Saulo, olha só, para você tirar um torcedor da sua casa hoje, você tem que trabalhar muito, né? Por quê? Porque tem todo o conforto, televisionamento direto, jogo todo dia e tal. E eu luto muito pela a questão dos nossos estádios. O Nacional gosta de jogar sempre na colina, certo? E a colina não tem iluminação. Então, vai ser de novo as pessoas tacando o pau no futebol amazonense, 3 horas da tarde, segunda, terça, quarta, coisa incrível. Eu pergunto assim, não tinha como, né? Você tem uma função muito importante, né, como deputado. Vejo o Manauara, vejo várias equipes que poderiam fazer um pool. Chega lá com o governador, vamos iluminar a colina, e depois eles podiam repassar o governo através dessa parceria que ele sempre teve com o futebol amazonense. O que pode fazer nessa colina para nós podermos ter o Nacional lá com casa cheia? Eu concordo com você, eu entendo que é difícil de você levar o torcedor, por exemplo, numa terça-feira, 3 horas da tarde, para poder assistir um jogo de futebol. Todo mundo tem as suas ocupações, tem o seu trabalho, e aí acaba que isso prejudica o próprio campeonato, né? Porque aí você fica aí com um público reduzido. O torcedor amazonense é um torcedor que gosta assim de futebol, porém você precisa dar, né, as condições mínimas para que o torcedor possa participar. Essa questão, Zezinho, por exemplo, da iluminação da colina, é algo que é óbvio que a gente pode trabalhar isso, né, com o governador, inclusive juntamente com todos os times, porque todo mundo ganha com isso, mas isso é algo que tem que ter sido planejado com antecedência, né, porque ninguém faz um serviço como esse, por exemplo, de iluminação do estádio com pouco tempo, né, isso muito provavelmente para o ano de 2025 é difícil, né, a gente só tem hoje iluminado a Arena da Amazônia e o Zambite, né, então isso é algo que a gente, infelizmente, eu acho muito difícil, e aqui eu não vou mentir nem enganar ninguém, para o ano de 2025, mas a gente pode trabalhar isso para frente, porque, como eu disse, com todos os times aqui montando grandes elencos, isso vai naturalmente atrair o torcedor, né? Se você tiver um horário propício, dia propício para que o torcedor vá até o estádio, com toda certeza o torcedor amazonense gosta muito de futebol e vai voltar a lotar os estádios aí. E nós temos aqui uma particularidade, né, que é a temperatura, né? Exatamente. A temperatura. Eu, por exemplo, quando eu vou transmitir, eu vou com o maior prazer. E quando o meu tufão vai jogar, eu também vou, eu tô lá. Mas, enquanto eu e outros estão lá, centenas e milhares não vão. Exatamente. Então assim, o presidente também, o Nacional, jogando às 3 da tarde, às 14 ele vai estar lá, vendo o Leão. Mas milhares outros não irão, né? Então é uma questão... Você falou de uma coisa importantíssima, né? E aí vocês que acompanham o futebol, muito provavelmente vocês devem ter visto isso aí ontem. Teve um jogo do Campeonato Brasileiro ontem, 11 horas da manhã, né? O Corinthians jogou com o Cruzeiro. E aí o Memphis Depay, que é, né, um jogador, jogou na Europa, holandês, né, que vamos dizer assim, acho que desse ano aí foi uma das maiores contratações do futebol. Ele questionou isso, né? Falou que é desumano colocar... Nunca viu isso na carreira dele. Ele nunca jogou na carreira dele, nesse horário. Agora aí tem um detalhe, né? É um jogo marcado para as 10 da manhã para atender a televisão, né? 10 pra gente, né? 10 pra gente, é 11 lá. Sim. Mas o nosso aqui, futebol às 14h45, aí é a falta da possibilidade de se utilizar o estádio à noite. Sim. Então, às 11 da manhã lá, ou 10 aqui, é uma questão da TV. Aqui é necessidade.
Aqui ela é uma imposição pela falta de um estádio com a iluminação estrutura, né? artificial, né? Olha, 12h59. Aproveitar para prestigiar quem está participando mais conosco aqui. O Levi tá aqui, falou, Deus o livre, nesse calor, nessa quentura, assim que ele manda, 15 horas o jogo é complicado. O Luiz Costa fala, presidente, vamos mandar os jogos no SESI à noite. Tá sugerindo aqui o nosso ouvinte. O Eric também participa, vamos que vamos, Leão. O do Carmo tá participando com a gente também, tamo junto. Aqui no nosso WhatsApp, o Robson já fala assim para você, presidente. Sou zagueiro, tenho 27 anos e aceito esse contrato relâmpago, viu? Para levar o Leão pro topo de novo, é só me chamar. É o Robson, nosso ouvinte que mandou aqui. Valeu, Robson, um abraço para você, tamo junto. Obrigado aos ouvintes também que estão participando aqui conosco. Tá aqui também o John Alex mandando mensagem. E ele fala assim, ele faz uma pergunta que eu acho bem interessante. Mas eu vou deixar essa pergunta depois do intervalo, porque a resposta merece tempo aqui, tá bom, John? Mas já faço a pergunta aqui. Bom, 1h em ponto antes do intervalo, um recadinho para você, ouvinte, aqui, respondendo perguntas sobre o futuro do Nacional e os desafios. E respondendo aos ouvintes também. Como o Giovan, que fala que realizar futebol no Norte não é fácil. Precisamos de mais clubes disputando a Série C e dessa forma abre mais espaço para outros clubes disputarem a Série D. É o que diz aqui o nosso ouvinte. A Alda está acompanhando, manda boa tarde, está ligadinha aqui conosco também. Temos a participação aqui do Adelino Souza, que está acompanhando. Ele disse que é torcedor do Amazonas, mas está muito, muito esperançoso de ter um Rio Nau de volta, com estádio lotado, bombando. É o que diz aqui o nosso ouvinte. Grande abraço para você, muito obrigado pelo carinho e prestígio da audiência. Bom, e como eu prometi, tem uma pergunta aqui que é do John Alex. Ele fala assim, presidente, como trabalhar com esses novos jogadores que não respeitam alguns, não são todos, tá? Alguns que não respeitam a hierarquia, como fazer a base, tornando os jogadores de protagonismo. A gente anseia por jogadores da nossa cidade. Como trabalhar essa identidade dos jogadores com o clube, presidente? John Alex faz a pergunta aqui. Isso é um trabalho que demanda tempo, né? Por exemplo, hoje, a base do Nacional, hoje, vamos dizer assim, é um trabalho ainda tímido. Então isso demanda o tempo para que você possa trabalhar a base, dar condições para a base, para que o jogador possa ganhar essa identificação com o clube. Acaba que hoje poucos clubes fazem trabalho de base que cria, né, essa identificação. Então isso é um trabalho que não é da noite para o dia. Isso é um trabalho que realmente demanda de tempo e a gente tem também como, dentro do nosso planejamento, poder fazer com que o Nacional possa ter uma base bem estruturada, porque a gente fala de escolinha, parece que é base. Não, escolinha é escolinha, base é base. Então a ideia é que a gente possa ter uma base com uma estrutura parecido com o time profissional, para que você possa, de fato, fazer a formação de jogadores, fazer a formação de cidadão e poder fazer também que, naturalmente, esse atleta crie identificação com o clube. A Sônia está dando boa tarde aqui, disse que é nacional. Nosso amigo José Carvalho está aqui, ó. Sou torcedor do Nacional. Sinto falta de ver meu time disputando títulos, mas ponho confiança no trabalho da nova diretoria. Vamos, Leão. Zé Carvalho falando. Olha Zezinho, só, tem pergunta aí, né? rapaz, o Eduardo Silva, nosso Dudu, tá dizendo que é nacionalino e confia no teu trabalho para levantar esse leão. Tenente Sampaio foi da tua base, olha, diz para ele trabalhar a nossa base para o futuro. Também tem o Domingos da Matinha mandando um abraço, sou Nassa eternamente. O Paulo Rogério disse que está mandando um abraço para você, Bosquinho Poeta também está dizendo, agora o Nassa vai. Mas eu podia fazer uma pergunta para você? Claro. A questão, eu dei uma vez uma ideia para o presidente anterior, o Nacional tem 10 casinhas, certo ali? Colocar 2, 3 meninos ali em beliche, né? E trabalhar no CT Barbosa Filho. Filho. Aí trabalhar o ano todo, a molecada estudando e com uma comissão técnica trabalhando, como acontece de Belém para lá, né? Um dia eu vou ver esse sonho realizado, Saulo, na sua administração? Muito em breve, esse teu sonho tá bem breve de ser realizado. A ideia é essa, a ideia é como eu estou te falando. Quando você faz um trabalho de base bem estruturado, você busca formar um atleta, mas você tem que ter a certeza que você vai formar um cidadão de bem para a sociedade. Nem todo garoto vai ter a oportunidade de poder ser um jogador profissional, de poder brilhar nos gramados, mas você pode formar sim um cidadão. Então a nossa ideia é que a gente possa fazer um trabalho de base bem estruturado, Zezinho. E isso, inclusive, já tenho buscado, feito alguns contatos com pessoas que eu conheço do futebol, de clubes da primeira prateleira do futebol nacional, inclusive de pessoas que têm profissionais dessa área de fora, porque a gente tem pouca matéria-prima aqui no estado, de pessoas que têm aí
vamos dizer assim, essa experiência com o trabalho de base. E a nossa ideia é poder trazer pessoas de fora para, inclusive, a gente possa formar também treinadores de base, pessoas que tenham conhecimento de base, que ganhem essa experiência, né, com profissionais de fora, para que a gente possa formar aqui também esse tipo de profissional e para que a gente possa fazer um trabalho aí de médio e longo prazo, para que futuramente o futebol amazonense, não somente o nacional, mas o futebol amazonense possa novamente fazer atletas aí que vão brilhar nos gramados nacionais e internacionais, como por exemplo foi o caso do França, do Lima, né, que são jogadores que são amazonenses e que brilharam aí no futebol nacional e internacional. Você está olhando um Portugal. Fui o primeiro para jogar Portugal, aí, nos anos 70, né? Eu tenho que fazer, vender meu peixe também, né? O lobby dele aqui, e sair da base do NASA, né? Olha aí, ó. Muito bem. Bom, a gente vai caminhando para o fim aqui da nossa entrevista, são 1h e 14 minutos. Antes de sortear uma camisa maravilhosa que eu estou vendo daqui, só para a gente trazer aqui uma perguntinha para o nosso torcedor do Nacional que está acompanhando. O elenco, presidente, deve ser apresentado quando? Tem uma previsão já do elenco apresentado? O time já iniciar os trabalhos para a temporada 2025? Segunda semana de dezembro. Hoje ainda tem uma indefinição referente ao início do Campeonato Amazonense. Na verdade, o calendário nacional vai mudar todo no ano de 2025, porque nós vamos ter aí o Super Campeonato Mundial de Clubes no ano que vem, que vai ser no meio do ano. E aí a CBF já comunicou oficialmente que vai adiantar 12 de janeiro. 12 de janeiro, né, os estaduais vão começar nos maiores, né, estados aí de futebol. Aqui no Amazonas ainda não está batido o martelo, mas não vai ser muito diferente disso. Então a gente vai ter que antecipar a apresentação dos jogadores, da comissão técnica, para se preparar para o início do estadual. Então, segunda semana de dezembro, o nosso elenco aí, se Deus quiser, será apresentado e começa o trabalho. Muito bem, tem uma camisa sensacional aqui do Nacional, que o presidente Saulo Viana trouxe para a gente sortear para os nossos ouvintes. Tá bem legal, hein? Para participar, você já sabe, anote o telefone da rádio e ligue rapidamente. Vamos lá, 3234-3750, 3234-3750. O primeiro ou a primeira a ligar fatura esta camisa, respondendo uma perguntinha nossa aqui, tá bom? 3234-3750 é o número do telefone aqui da difusora. Já ligaram. É rápido, é rapidinho. Muito bem, seja bem-vindo ou bem-vinda. Quem fala? Alô? Ei. Opa, tudo bem? Boa tarde. É o Adriel, é do Alvorada 2. Adriel do Alvorada 2 falando conosco aqui. Adriel, seja bem-vindo ao Sol da Bola para você, para faturar esta camisa sensacional aqui do Nacional. Tem uma perguntinha para você responder. Qual é o maior leão da Vila Municipal? Nacional. Muito bem. Tá feito. Valeu, Adriel. Obrigado. Adriel do Alvorada 2. Obrigado pela sua participação. Faturou aqui a camisa. Combinado? O Adriel, fica na linha que a nossa produção vai falar com você para combinar direitinho de você passar aqui na rádio. Horário para você pegar a sua camisa. Um grande abraço para você. O Adriel que está acompanhando a gente aqui e faturou esta camisa do Nacional. Inclusive, presidente, muito obrigado pela gentileza de trazer a camisa para o sorteio para os nossos ouvintes. O Rafa, não é uma pergunta não, só o Iranduba, ele tem dito alguma coisa para vocês que vai ter campeonato lá no estádio? Não. Tem alguma posição? Então, o que a gente sabe que tem em Manacapuru, né? Mas no Iranduba até então não tem essa informação. A prefeitura reformou o estádio de Iranduba. Agora se vai ser colocado. Eles vão jogar, né? Eles vão jogar, né? É uma outra situação. Já se colocaram. É uma opção, né? Melhor, né? Também para fazer um registro também, Rafael. Eu, assim, como desportista e como radialista, estou botando fé no Leão da Vila Municipal pela identidade nesses minutos aqui com o presidente Saulo. Foi suficiente para nós sentirmos a doação dele ao Leão da Vila Municipal, o crédito no projeto. Foi, presidente, uma situação que teve também a participação do senador Omar, né? O senador Omar, ele é o presidente de honra do Nacional. Perfeito. Né? E todos esses anos aí, ele é alguém que contribui muito. Infelizmente, o senador Omar é uma voz solitária em favor do nosso futebol entre as principais autoridades. Não é de agora. O Omar contribui muito com o São Raimundo, no período áureo do São Raimundo. Eu sempre faço questão, sabe, Rafael, de colocar, mesmo tendo uma rivalidade ardente entre São Raimundo e Nacional, o Omar, na ocasião, vice-governador, prestigiou muito o São Raimundo, depois como governador. É uma pena, sabe, Saulo, que nós aqui possamos falar apenas no Omar, como uma autoridade de ponta do nosso estado. Depois o América, campeão, vice-campeão do Brasil, teve a presença também
do senador Omar, e no futebol num todo a autoridade do Omar é colocada à disposição do futebol. Por isso que nós ficamos felizes, é uma questão de justiça colocar aqui também. E boa sorte, particularmente, Para presidente. encerrar, podia fazer a última pergunta bem curtinha. Tem que encerrar. É verdade que o Leão vai invadir a Toca da Onça para buscar 6 jogadores lá dentro? Ih, rapaz. Bomba, bomba. Não tem. Sassá tá na mira? Não, Zezinho, não tem. Assim, jogador, independente de onde o jogador jogou, nós queremos jogadores preparados, jogadores aí que mostram disposição e que vão aceitar, né, o desafio, porque uma vez sendo jogador do Nacional, independente de onde jogou, vai ser para mim o melhor do mundo. É assim que a gente vai tratar de poder dar condições para que os jogadores possam desempenhar a sua função, para que tenha ali toda uma infraestrutura para poder ter a sua performance 100% e honrando com o que foi combinado referente a contrato, independente de onde seja. Mas assim, que seja bons jogadores, que tenham disposição, e uma vez assinando aqui com o Nacional e vestindo essa camisa aí, é o melhor do mundo para mim. Deputado Saulo Vieira. Mais alguma coisa? Não, tudo bem. Amanhã, Donizete, se Deus quiser, você vai conhecer o que é o 7.